Fala galera, estamos começando a nossa terceira aula do curso CorelDRAW Graphics Suite X7. Meu nome é Josias Barreto e vamos lá. Olha só, na aula passada nós falamos a respeito das barra de título, barra de menus, barra de acesso rápido, barra de propriedades ou painel de propriedades, barra de páginas com opções de página, as paletas de cores aqui, no caso a paleta de cores CMYK, no caso do exemplo da semana passada, a caixa de ferramentas. Aqui vocês podem ver que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse menu expandido de dicas, propriedade do objeto, assim como eu falei na primeira aula. Se eu não quero vê-los aqui, ó, setinha, eu vou encolher esses painéis. Eu posso pegar, clicando sobre eles, e ocultá-lo nas setinhas, ok? Então aqui está o meu documento. Eu vou apagar essa imagem para poder começar com vocês. Vamos falar hoje a respeito da caixa de ferramenta, alguma das ferramentas. Começaremos com a ferramenta seleção. Primeira ferramenta, ferramenta seleção. Para que serve a ferramenta seleção, gente? Vou colocar vários objetos com várias cores aqui. Se eu quero pegar um objeto, por exemplo, eu estou aqui com a ferramenta retângulo ativada. Quando eu estou com a ferramenta retângulo, vocês percebem que o ponteiro fica uma cruz com um retângulo no seu lado inferior direito. Se eu estiver trabalhando com a elipse, vocês percebem que o ponteiro também muda. Se eu for arrastar esse objeto, eu não consigo. Ó. Eu estou fazendo várias elipses. Então, quando eu quero arrastar esse elemento ou dimensioná-lo, eu pego a ferramenta de seleção, ó, e consigo mover. Consigo pressionar para depois pressionar Delete para apagar. Ó. Pressionar sobre Delete, eu saio apagando esses outros objetos. Então, com a ferramenta de seleção, eu consigo isso. Consigo também fazer o que? Diminuir o meu objeto. Ó. Se eu usar essa dimensionar aqui, usando a tecla Ctrl, ó, eu consigo fazer a dimensão proporcional. Ele vai virando, ó, segue a mesma proporção anterior. A mesma coisa, gente, disso aqui é com imagem. Eu vou pegar aqui uma imagem para mostrar. Aqui eu tenho um anúncio, ó, que eu criei no ano passado. Por exemplo, esse anúncio. Muitas das vezes as pessoas têm certa dificuldade de pegar um anúncio. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou expandir um pouco. Aqui é a diagonal, aqui é o lado correto de expandir. Aqui, ó, que vai aumentar os dois lados, X e Y de vez. Agora tem algumas pessoas que gostam de fazer o que? Espichar. Que é forçar a imagem a ficar o tamanho daquela área. Isso aqui é uma técnica incorreta, né? Espichar, fazer a sua arte sair da medida. Muitas pessoas acham que dimensionar é fazer isso. Não, eu tenho que pegar uma arte aberta, expandir o fundo da maneira correta e depois expandir os objetos individual. Não pegar a imagem já transformada no JPEG e espichar para determinado formato. Então, não fazem isso. Quando eu tenho uma ferramenta e no cantinho tem esse triângulozinho aqui preto, igual aqui, essa não tem, essa aqui tem, essa aqui tem, essa aqui tem, essa aqui tem, ali constitui um grupo de ferramentas. E como que eu consigo ver as outras ferramentas, Josias? Eu pressiono a ferramenta e deixo pressionado, e aqui eu vou encontrar, além da ferramenta de seleção, que é a ferramenta ativa, seleção mão livre e a transformação livre. Por exemplo, tem um objeto aqui, um aqui, e outra aqui. Pega a ferramenta de seleção e vou trocar as cores de cada um. As cores de todas, né? Verde, o magenta e o vermelho. Com a ferramenta seleção à mão livre, eu consigo fazer o que? Escolher daquele intervalo de objeto quais que eu vou querer. Agora ele pegou esse objeto e esse daqui. Esse ele não está incluso. Se eu pressionar em uma cor, com o botão esquerdo, olha o preenchimento. Apenas dos dois mudaram. Desse daqui não, porque ele não faz parte do intervalo. Ok? A outra que eu tenho aqui é a transformação livre, para rotacionar, espelhar. Depois nós iremos fazer uma atividade mostrando ela. Ok, gente? Ferramenta de seleção, muito importante. Vou deixar aqui a primeira, ativa, ferramenta de seleção. Colocou uma imagem, quer ficar movimentando os objetos ou transformando aqui, ó. Ferramenta seleção. Show de bola, galera? Segunda ferramenta, a ferramenta forma, é a padrão. Ou tecla de atalho F10. Se você pressionar, vai aparecer a ferramenta suavizar, a ferramenta mancha, espiralado, atrair, repelir,
ferramenta borrar e a ferramenta pincel áspero. Para que serve? Tenho um objeto e quero modificar a forma daquele objeto para o padrão. Aqui é um retângulo. Se eu pegar a ferramenta forma e pegar nos nós que constituem aquele retângulo, eu consigo fazer o que? Arredondar seus cantos e formar o que? Um oval, um cilindro. Entenderam? E depois até eu mostrar para vocês que quando eu transformo um objeto em curva, transformar ele em curva, eu posso modificá-lo ainda mais. Criar elementos a partir dele. Ó, porque eu transformei ele em curvas. Mas aqui é a ferramenta forma. É interessante essa ferramenta aqui, gente, porque muitas das vezes eu estou trabalhando com um objeto e eu quero editar cada nó daquele objeto. Então essa ferramenta aqui ela vai servir para adicionar, para excluir nó e para modificar. Bem interessante. Aqui eu tenho uma ferramenta cortar. Olha só que exemplo interessante que nós iremos fazer. Aqui nessa folha eu peguei uma folha A4. Peguei a ferramenta de seleção, cliquei na página. Logo aparece o que? Propriedade da página. Troquei o caso o tamanho e vou pegar aqui de novo A4. Ó. A4. A unidade vou trabalhar em centímetros. E a orientação paisagem. Poderia ter feito isso tudo aqui, ó. Mas já troquei aqui, ó. Sem problema nenhum. Olha só, gente, eu vou colocar uma imagem aqui. Cara, é até uma vergonha, né? O computador está uma bagunça. Vou colocar uma imagem aqui. Aí eu falo assim, gente, eu quero pegar essa imagem para criar um anúncio, mas eu quero cortar um pedacinho dessa imagem. Como que eu faço? Eu pego a ferramenta cortar, clico, seguro e arrasto na área que eu quero. Apareceu a área demarcada. Posso ainda, ó, modificar. Ó. Se eu quiser limpar essa área, eu tenho essa opção aqui em cima na barra de propriedade, já que eu troquei de ferramenta, ó. Limpar a propriedade e fazer novamente essa seleção. Ok? Aqui tem ainda a opção de inclinar. Ó. Se eu quiser colocar aqui um grau, ou por exemplo, 30 graus. Se eu quiser o corte assim, eu também posso. Vou dar um Ctrl Z, que eu não quero assim. Deixa eu colocar o ângulo de 0 graus aqui. Então, ângulo de 0. Puxei a área de corte aqui no meio da imagem. E depois, para cortar Josias, faço o que? Enter, a tecla milagrosa. Cortei a imagem. Pego a ferramenta de seleção e vou encontrar o local para ela. Outra coisa interessante, gente, estou com um objeto aqui. Eu não sei como que eu faço para colocar o objeto no meio da página. Com o objeto pressionado, selecionado, eu vou pressionar a tecla P. Ele centraliza o objeto na página. Por exemplo, José, vou aumentar aqui o objeto. Aumentei e aumentei aqui na diagonal. Se eu pressionar a tecla P, ele centraliza o objeto na página, em relação à página. Ok? Então esse é o comando cortar. Eu também tenho o comando faca. Tenho o comando faca. Tenho o comando segmento virtual, que depois eu vou mostrar um exemplo para vocês do comando excluir segmento virtual. E o comando borracha, gente. Porque, por exemplo, esse comando borracha é interessante. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, uma elipse. E agora eu quero fazer o que? Eu quero somente o que está na elipse. Fora eu quero retirar essa área. O Corel não é um editor de imagem, por isso que existe o Corel Photo Paint. Mas aqui eu posso pegar a ferramenta borracha. Aqui vocês percebem a forma da borracha, circular e retangular. E aqui o tamanho da borracha. Vou deixar aqui, ó, 1,5 aproximado. Eu posso, ó, recortar essa área da imagem aqui, ó, apagar essa área da imagem. Deixa eu pegar, selecionar ela aqui, ó, porque estava a ferramenta círculo, por isso que não foi. Eu tava me bugando ali, né, ó. Recortar com cuidado para deixar o que? Redondinho aquela área. Só tem um cuidado. Muitas vezes você quer fazer, eu estou fazendo uma logo, aí eu quero que a imagem fique certinho ali, naquele círculo. Aí eu vou lá e faço, pego a ferramenta borracha e dou um quebra-galho, já que não é um editor de imagem, o CorelDRAW. Depois, às vezes, vai ficar uma beiradinha aqui ainda. Essa beiradinha eu consigo depois aumentar o contorno da forma. É um exemplo, gente. Aqui eu poderia ter outros exemplos usando outros editores. Mas se você não tiver, você pode utilizar a ferramenta para você apagar uma parte da imagem. Ok? Aqui eu tenho a ferramenta, outro grupo de ferramentas de segmento virtual. Nós depois iremos fazer uma atividade com ele
com mais calma. A ferramenta Zoom. Quando eu pego a ferramenta Zoom, no meu painel de propriedade eu tenho o quê? A opção de expandir o zoom, mais, reduzir o zoom, ou o que, ó, zoom para seleção, que aparece o tamanho da página, ou tem aquele atalho Shift mais 2, ó, o outro zoom para todos os objetos. Esse zoom para todos os objetos é interessante, é igual lá no AutoCAD, por exemplo, se eu tiver um objeto com esse aqui, e pressionar aqui agora a opção zoom, e pegar aqui, ó, zoom para todos os objetos, ó, ele mostra a tela de modo que ele pega os dois objetos ou mais que tiver ali na minha folha. Aqui tem uma opção legal que é o que, ó, a opção aumentar para a página. Então ele dá um zoom onde está focada a minha página, na minha página aqui, a minha folha 4. Show de bola? Aqui eu tenho a opção de zoom largura da página e aqui o zoom altura da página. Show? Então aqui estão nossas opções zoom. José, qual delas você utiliza? Eu prefiro usar o scroll do mouse. A bolinha do mouse, ó, eu colocar em cima desse objeto e for ampliando, ó, ele amplia nessa área aqui, ó. Se eu diminuir e aumentar aqui, ó. Então eu uso muito o scroll do mouse, senão eu venho aqui em cima e fica assumindo valores, tipo 45%. Ah, José, não ficou legal, vou lá e digito o valor, 60%. Aí eu uso também as barrinhas aqui, ó, a barra vertical e a barra de rolagem a horizontal e a barra de rolagem vertical para eu deslocar os meus objetos. Ok? Aqui embaixo eu tenho a ferramenta padrão e a ferramenta mão livre. A ferramenta mão livre, gente, como eu falo com muitos alunos, ela não tem sentido só em apenas chegar e ficar tipo assinando o nome ou somente rabiscando igual o Paint. Ela tem a sua função quando você trabalha com mesa gráfica, que eu posso desenhar com aquela caneta e ela reproduzir na minha tela do meu computador no notebook. Agora, assim, para pegar o mouse e fazendo é algo, vamos dizer assim, que sem utilidade, mas a função dela é trabalhando com mesas gráficas. Linha de 2 pontos é interessante. Eu tenho vários cartões de visita aqui, que inclusive eu vou ensinar vocês a fazer um cartão de visita bacana, que vocês vão perceber que usa aqui a linha de 2 pontos, por exemplo, vou colocar endereço aqui, informações de e-mail de contato. Aqui, ó, eu faço uma linha. Gostaram como a linha foi perfeita, né? Manjando no assunto. A linha só foi perfeita, gente, porque quando eu pressiono aqui, ó, e deixo pressionada, a linha ela vem o quê? Toda trêmula. Para a linha ficar ortogonal, eu pressiono Shift e deixo pressionado. Aí, ó, a linha não vai, ela vai para cima ou para o lado, vamos dizer, retinha. Quando eu chegar no ponto que eu quero, eu solto o mouse e solto o Shift. Aí a linha ela vai assim. E depois na ferramenta linha eu posso escolher o que é aqui, ó, o contorno, quero 1,5 contorno. O tipo da linha, quero linha tracejada, pontilhada. Então eu posso escolher o que eu quero em uma ponta e a outra ponta da linha. Eu quero seta em uma ponta e na outra ponta eu quero outra seta. Então essa aqui é a ferramenta linha de 2 pontos. Tem a ferramenta Bezier, mídia artística, a ferramenta caneta, gente, que é muito interessante. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem. José, como que eu posso poder pegar uma imagem? O arquivo, o comando importar aqui, ou o menu arquivo importar. Então eu venho no importar e vou escolher o que é aqui, ó. Vamos pegar uma imagem aqui. Interessante para nós fazermos um exemplo. Deixa eu ver, nada. Por exemplo, vamos pegar esse símbolo aqui da Elo. Imagina que eu quero criar o símbolo da Elo. Esse aqui é uma imagem, gente. Por isso no início eu falei, gente, a diferença do Corel, que ele trabalha diretamente com o vetor. Aqui é uma imagem, um bitmap. Quando eu for aproximando, ó, olha os pixels, a menor unidade da imagem. Então, o Corel nós evitamos trabalhar com imagem. Nós desenvolvemos, nós criamos os vetores. Então aqui eu tenho uma ferramenta caneta que é bem interessante porque com a ferramenta caneta eu consigo, ó, aproximei com o scroll do mouse, ó, eu vou criar esse vetor. Eu vou clicando em pontos até fazer esse círculo. Posso fazer aqui, inclusive, uma linha, ó, circular, uma linha com curva, caso eu queira dar uma curva aqui, ó, e voltar. Então, quando eu quero criar um vetor em cima, o nome disso, gente, é correto, é o decalcar, né? Igual na época de escola, quando a pessoa fala assim, ah, eu manjo nos desenhos, e vai lá, coloca uma folha sobre um desenho e sai decalcando.
Você pode usar a ferramenta caneta. Vou mostrar depois de vocês como recuperar uma logo de uma empresa que não tem mais usando o que? A ferramenta caneta. Você vai ficar dando vários cliques em casa, mas no final do dia você vai falar, caramba, eu consegui reproduzir aquela logo da empresa que ela não tinha mais o formato aberto, usando a ferramenta caneta. Ó. Aí você vai fazendo por parte. Fez uma parte, não ficou legal, e aqui ó, com a ferramenta forma, ó, eu já consigo alterar, ó, modificar aqui, ó, para cima ou para baixo. Aí você trabalha em conjunto a ferramenta caneta com a ferramenta forma. A ferramenta aqui também, aqui, ó, bem interessante, é o B-Spline, que ela faz o que, ó, linhas circulares, ó. Você quer trabalhar com um objeto que é bem circular, quer trabalhar com a ferramenta B-Spline. Também do grupo Mão Livre. Polilinha, você cria vários segmentos de linha, que é uma linha só, e curva de 3 pontos. Ok? Então, essa aqui é a nossa ferramenta, o grupo de ferramenta Mão Livre. Show de bola, gente. Abaixo nós temos a ferramenta preenchimento inteligente. E embaixo nós temos a ferramenta retângulo. Eu vou falar a ferramenta retângulo e a ferramenta elipse. Nós iremos paralisar um pouco essa videoaula e deixar para a próxima aula, porque eu estou aqui em cima da hora. São 10h26, eu tenho que ir lá para São Francisco ainda. Então, ferramenta retângulo. Peguei o retângulo, o meu cursor virou o quê? Uma cruzinha com retângulo. Vou clicar e segurar e fazer um retângulo de qualquer tamanho. Aqui em cima, deslocamento, X, ele vai ficar o quê? 0. Mas por que o X apareceu aqui o 0 na metade? Lembra que eu falei você aqui são as origens. Se eu colocar aqui, ó, a origem vai ser aqui agora. Então, se eu colocar aqui agora o X valendo de 0 e o Y valendo de... Se eu colocar 0, vocês vão perceber que ele vai descer todinho, ó. Então, não posso colocar de 0. Eu vou colocar 21. Epa, 21. Porque a altura da página é 21 e a largura é 29,7. Show de bola. Agora aqui, ó, largura. Vou colocar 29,7. 29,7. E a altura, como eu já disse, 21. Vocês vão gravar isso aqui, a altura e largura da folha 4. Ok, gente, aqui eu posso atribuir uma cor para o fundo, por exemplo, amarelo, verde. Eu vou deixar esse verde aqui. Beleza. Então aqui eu tenho deslocamento, altura e largura. Melhor, largura e altura, desculpem. Cadeadinho para poder eu bloquear a parte da proporção. Como assim? Se eu vier aqui e reduzir isso aqui para 15, isso também vai cair pela metade. Porque eu fiz o quê? Fator de proporção. Aqui eu tenho a rotação, Josi, isso aqui eu quero inclinado 45 graus. Show? Essa parte é o espelhar. Então tem o espelhar horizontalmente e o espelhar verticalmente. Agora, o espelhar, gente, também você tem que olhar o que? Origem do objeto. Então, se a origem está aqui, olha só, aqui e aqui. Vai dar a mesma coisa no centro. Beleza? Aqui nós temos a opção de cantos. Coloquei um retângulo, apliquei uma cor. Aqui eu tenho a opção de cantos. Cantos arredondados, cantos com vieira e cantos chanfrados. Beleza? Aqui é o cantos arredondados. Se eu aumentar o valor aqui, ó, todos estão aumentando os valores desse ângulo ali de arredondamento, ó. Estão conseguindo visualizar? Vou pegar a ferramenta de seleção, ó. Todos ficaram arredondados. Posso vir aqui e digitar um valor diretamente, ó. 1. Enter. Se eu colocar o canto com vieira, logo vai ficar essa inclinação dentro do retângulo. E tem um canto chanfrado. Se eu quiser apenas em um dos cantos, eu desmarco o cadeadinho. Para dizer o que? Aqui é 0 e aqui é 0. Já vi várias artes usando isso daqui. 0 e 0. Se eu não me engano, até do Bradesco. Está utilizando isso aqui, que eu tenho um aplicativo do Bradesco, eu vejo assim. E aqui eu tenho o que? A espessura do contorno. Vou colocar a espessura de 1 milímetro. Josia, mas não deu para perceber não. 1 milímetro. Show?
Posso colocar o contorno aqui com outra cor. Como que eu faço para colocar a cor do contorno? Botãozinho direito. Coloquei a cor do contorno. Aqui, ó. Show? Então aqui essas opções do retângulo. Gente, isso aqui é muito interessante. Vocês vão perceber que dá para fazer muita coisa bacana utilizando essa ferramenta. Nós iremos criar artes para pratos bem, vamos dizer assim, sofisticada, trabalhando com retângulo e arredondando cantos. Então aqui são as opções, ó. Cantos arredondados, canto com vieiras e cantos chanfrados. Deslocamento, tamanho, ângulos, aqui a proporção, aumentou aqui. Se eu aumentar aqui de novo, ó. Vou aumentar aqui de baixo agora, ó. 19,7. Já aumentou ali também, ó. E a tecla P centraliza. Show de bola? Agora nós vamos pegar a ferramenta retângulo de 3 pontos, interessante aqui no grupinho, ó. Retângulo de 3 pontos. Como assim? 1 ponto, 2, e agora escolho o terceiro ponto. 1 ponto, 2. Agora escolho o terceiro ponto. Retângulo de 3 pontos. Show, gente. O restante é a mesma coisa, né? Desculpa, fui aqui e nem mostrei vocês. Aqui eu tenho as mesmas coisas, ó. Relacionado a contorno, canto, espelhar, ó. Beleza? Essa parte de espelhar é interessante que nós trabalhamos com imagem aqui, com objetos assim, fica um pouco vago. A ferramenta agora de baixo é a ferramenta elipse. Como chama círculo, elipse? Ferramenta elipse, F7, tecla de atalho. Peguei a elipse, olha o ponteiro, cruzinha com uma bolinha. Cliquei, segurei e arrastei, ó. Estou fazendo uma elipse, um ovo de galinha, qualquer coisa. Se eu pressionar a tecla Shift, eu vou fazer o quê? Uma elipse toda bagunçada, ó. Tecla Shift, a tecla Ctrl, uma elipse certinha. Então você consegue fazer um círculo. Você vai usar a tecla Ctrl. Como assim, Josi? Um círculo? Com um círculo, os dois diâmetros são iguais. Na elipse não, ó. Estou usando Shift, ó. Os diâmetros, eles são diferentes. Beleza? Coloquei a ferramenta círculo, que nós teremos de propriedade. Deslocamento, largura e altura serão iguais, porque eu estou usando a tecla Ctrl. A angulação, tanto faz, cara. Aqui é um círculo, 45, 90, 280, 270, 180, mesma coisa. Ele vai rotacionar, vai ficar no mesmo ponto. Aqui eu tenho espelhar, não vai modificar nada. Porque até então não tem preenchimento. Depois que eu estiver trabalhando com preenchimento gradiente, vocês vão perceber que vai modificando os lados. Mas aqui não muda nada porque está sem preenchimento. Aqui eu tenho os tipos que eu posso utilizar, ó, elipse. Aqui eu posso colocar, ó, torta. Eu posso até inclusive pegar a ferramenta, ó, forma, e modificar essa opção de torta, ó. Posso colocar aqui, ó, só um pedacinho da torta. O restante vocês comeram. E aqui é a opção de arco. Ó. Lembra do arco? O arco tangente. Ok, gente? Então, arco, elipse e o formato pizza aqui. Aqui também eu vou ter a opção de contorno, espessura do contorno. Show? E aqui eu vou ter, ó, ângulos iniciais e ângulos finais que eu posso colocar. Vai começar a partir do ângulo qual? Ângulo 30. E terminar a partir de qual ângulo? Terminar a partir do ângulo 270. Posso fazer isso também. Mas a ferramenta círculo geralmente eu pego só para colocar uma elipse, né? Aqui. Tem uma elipse aqui interessante, gente. Porque ela é interessante. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Poxa, tem que separar essa imagem para depois explicar a vocês, porque depois tudo fica sumindo da cabeça. Vamos pegar aqui. Esse cartão de visita foi meu cunhado. Ó. Aí imagina aqui, gente, que eu queria fazer uma logo do Facebook do tamanho desse círculo aqui, José, mas eu não sei o tamanho desse círculo. Aqui no grupo elipse eu tenho o que? Elipse de 3 pontos, que eu faço o que? Aqui, cliquei, segurei, puxei até aqui embaixo, 2 pontos. E agora? Eu escolho o terceiro até aqui, ó. Mais ou menos esse tamanho, ó. Desloquei um pouquinho com a ferramenta setinha do teclado. E aqui eu posso colocar uma espessura, ó. Muito espessa, né? Nossa. 0,2. Show, gente. Então aqui a opção elipse com 3 pontos.
Beleza? Agora aqui eu tenho um grupo polígono, tecla de atalho Y. Tem um polígono que é um polígono. Vai ser uma espécie de objeto que vai ter vários lados. Por exemplo, se ele tiver 3 lados, nós diremos que ele é um quê? Ele é um triângulo. Se ele tiver 5 lados, nós vamos dizer que ele é o quê? Um pentágono. 6 lados, um hexágono. 7 lados, um heptágono. Beleza? E aqui nós temos as mesmas propriedades: deslocamento, altura e largura, proporção, rotação, espelho. Tem uma opção do contorno, e que equivale à ferramenta retângulo e à ferramenta elipse. Aqui tem a opção estrela, que eu posso escolher também aqui, ó, o número de picos que terão, o número de pontos de pico que terão essa estrela, o contorno, e aqui, ó, uma opção interessante, ó, o canto da estrela, mais para dentro, chegando no ponto da origem, mais afastado. E aqui é a opção também de espelho, como já falei com vocês. E aqui nós temos outra, gente, ó, estrela complexa, nós temos papel gráfico, espiral, formas básicas, bem interessante, ó. Muitas das vezes eu preciso criar um triângulo retângulo, não tem, um coração, um pingo, ó. Quero fazer um coração aqui, ó. Já vem pronto. Aqui também eu tenho o que, ó, a ferramenta, ó. Bem interessante, talvez você quer fazer um banner, quer utilizar isso aqui para colocar uma informação, ó. Você trabalha com jeitinho nele, ele fica bacana. Ok? E aqui eu também tenho outras, raio, pingo, trapézio aqui, ó. Beleza? Também tem forma de seta, forma de banner e forma de legendas, ó. Quero colocar uma legenda em um arquivo. Posso colocar aqui, ó, balãozinhos, ó. Tem outros aqui, ó, com nuvem. Imagina aquele histórias em quadrinhos. Quero fazer uma capa. Então eu tenho também isso já disposto aqui em forma de legenda. Em forma de banner, eu tenho aqui, por exemplo, ó. Quero colocar um título aqui na minha folha. Posso usar essa forma de banner. Aí, gente, quando eu pego a ferramenta forma de banner, ela junto com a ferramenta forma, eu consigo o quê? Alterar os nós, ó. Olha o nó. Eu consigo, ó, mexer nos nós para ela ficar mais bonitinha. Depois eu pego a ferramenta seleção e movo para cima do meu objeto. Beleza, gente? Então, por hoje nós iremos ficar aqui. Por que eu estou parando? Porque semana que vem não. Eu vou dar um jeito de ainda essa semana gravar outra aula. Mas eu vou explicar a vocês a ferramenta texto, baixar uma fonte, colocar uma fonte de acordo com o documento. Então, daqui para baixo, nós iremos ver calmamente. E depois nós iremos fazer a atividade para fixar. Então, espero que vocês entenderam. Selecionei todos os objetos. Olha só que técnica interessante, ó. Se eu clicar fora e puxar, ó, e fizer uma seleção em todos os objetos, pressionar a tecla Delete, eu consigo apagar todos os objetos ali dentro. E hoje é isso, gente. Muito obrigado por estar acompanhando as aulas. Espero que vocês estejam gostando. E não se esqueça de dar um like no final do vídeo, dar seu comentário. Josi, está ficando grande. Mas é porque eu não gosto de ficar pausando 5 minutos. Então, senta o bambu até acabar o meu horário, né? 10h40, estou encerrando aqui, gente. Um abraço e até a próxima.